Pronto, aí, pessoal. Em silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos falar de um filósofo moderno, filósofo suíço, mas que viveu uma parte da sua vida na França, chamado Jean-Jacques Rousseau. Já ouviram falar de Rousseau? O que vocês sabem sobre Rousseau? Oi? Filósofo pensador de que período histórico? Iluminismo, exatamente, né? Ele está nessa transição aí do iluminismo para a idade contemporânea, por isso ele é considerado inclusive um precursor do romantismo. Você sabe qual é a diferença entre o iluminismo e o romantismo? O iluminismo é um movimento cultural do século XVIII, filosófico também, que diz que a luz que deve guiar a humanidade é a luz do quê? Da razão, né? E o romantismo? O romantismo é um movimento cultural da transição do século XVIII para o século XIX, que diz que a razão tornou o ser humano um ser frio, um ser mecânico, um ser que muitas vezes não leva em consideração a parte mais humana do ser humano, que são os sentimentos. Então o romantismo, em vez de privilegiar a razão, ele privilegia os sentimentos. E o Rousseau é um precursor do romantismo, porque ele vai ser um crítico da razão, porque segundo ele a razão ela nos levou à corrupção. O homem, segundo Jean-Jacques Rousseau, nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza. O homem tem uma bondade natural, é o chamado mito do bom selvagem, mas a sociedade o corrompe constantemente. Então a vida em sociedade é que mata. A criança, quando ela nasce boa. É no convívio com os adultos que ela vai se corromper. Fala que nasce uma forma em branco, né? A sociedade que constrói a pessoa. Isso aí é o John Locke. São três filósofos, cada um deles tem uma visão diferente sobre o homem no estado de natureza. O Thomas Hobbes, ele diz que o homem, quando nasce, ele é mau por natureza, egoísta. O homem é o lobo do homem, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Thomas Hobbes. John Locke vai dizer que quando o homem nasce, ele é como uma folha de papel em branco. Ele não é nem bom nem mal. Ele vai depender da educação que ele receber. A educação vai fazer dele bom ou mal. Já para o Rousseau, o homem nasce bom. Os povos indígenas, por exemplo, tinham uma bondade natural. Ele viveu num contexto aqui que chegava relatos das Américas falando sobre os índios e como eles viviam em perfeita harmonia com a natureza, onde eles viviam em tribos que não tinham desigualdade, tudo que eles caçavam, pescavam e coletavam era dividido de forma igualitária. Mas eram bons. Chega o homem branco com a civilização e corrompe os povos indígenas. Por isso o mito do bom selvagem. Olha que ele está com o ser humano é bom por natureza. E essa corrupção se dá especialmente através do início da criação da propriedade privada. Essa é a primeira desigualdade. Então, a desigualdade nasce a partir do momento que o primeiro ser humano cerca o primeiro pedaço de terra e diz: isso aqui é meu. O Senhor chama esse primeiro ser humano de maldito. Maldito foi o primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Mais maldito ainda foram os outros seres humanos que não foram lá e arrancaram a cerca e disseram: não, a terra é de todos. Aí nasce a desigualdade entre os homens, com a desigualdade toda a corrupção, porque aqueles que não têm fazem de tudo para ter, ou seja, se corrompem para ter. Aqueles que têm querem ter cada vez mais e se corrompem para ter cada vez mais. Então a propriedade privada é ali que nasceu a desigualdade entre os homens, a criação da propriedade privada. Aí surge a corrupção, a violência e todos os males sociais, e todos os problemas sociais, segundo Jean-Jacques Rousseau.
Então ele tem uma visão bem otimista, né? Ele é um crítico da razão, ele está no contexto do iluminismo, mas vai defender esse sentimento de bondade natural, de perfectibilidade, de compaixão que os seres humanos têm pelos outros. Então, no estado de natureza, os homens viviam ali em perfeita harmonia com a natureza e uns com os outros. Não havia desigualdade. Tudo que eles caçavam, pescavam, coletavam era dividido de forma igual. Não tinha isso de uns ficar com mais e outros ficar sem nada. Então, apesar de defender a liberdade e combater os vícios sociais, ele não renegou a sua formação cristã e criticou os excessos racionalistas. Ele vai criticar essa razão iluminista, essa razão moderna que tornou o ser humano um ser frio, um ser calculista, um ser mecânico, similar às máquinas da Revolução Industrial. E o ser humano é muito mais do que razão, o ser humano é também sentimentos. Ele critica esse excesso racionalista de sua época, motivo pelo qual costuma ser considerado uma figura de transição do iluminismo para o romantismo, né? Na história da filosofia, o seu nome encontra-se especialmente vinculado às suas investigações acerca das instituições sociais e políticas. Em duas obras ele vai tratar sobre isso. No discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade, e a desigualdade entre os homens para ele surge quando? Quando que surge a desigualdade que eu acabei de falar? É quando o primeiro ser humano lá... Certo, a propriedade privada nasce a desigualdade, né? E aí no contrato social ele tenta resolver esse problema. Não tem como mais a gente voltar para o estado de natureza. Então o que a gente pode fazer? Não tem como mais acabar com a propriedade privada, ela já está instituída. Então a gente tem que agora criar um novo governo. Um governo não fundamentado da propriedade privada na corrupção, mas da vontade geral. O que é a vontade geral? São os interesses que nós temos em comum. Então, segundo ele, o Estado agora ele deve ser constituído, é necessário fazer uma revolução, criar um novo Estado, um Estado que busca atender às vontades gerais e não à vontade dos proprietários, né? Então, o estado de natureza, o Rousseau aborda um tema clássico, né? O ser humano é o estado de natureza, isto é, antes ele viver em sociedade, antes de criar o Estado e viver nessa sociedade civil organizada. Ele critica os seus predecessores, ele critica o Hobbes defendia que o homem no estado de natureza é como? Para Hobbes, o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é mau por... E o Locke? O Locke diz que o homem no estado de natureza é como? Uma folha em branco. Nem bom nem mal. Ele vai ser bom ou mal de acordo com o quê? Com a educação que ele receber da sociedade. Por imaginarem o estado natural que isso convinha para justificar seus modelos prediletos de governo. O Hobbes defendia o absolutismo, o poder absoluto concentrado nas mãos do Estado. Então os indivíduos no estado de natureza viviam se matando, se escravizando e se roubando. Aí, de tanta insegurança, eles se reuniram e falaram: peraí, vamos acabar com essa insegurança aqui? Vamos renunciar ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos e entregar esse direito, esse poder nas mãos do Estado. Então o Estado agora tem poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode nos matar, prender e tomar os nossos bens. Então o Estado, a função dele é garantir o mínimo de paz e segurança. Impedir com que a gente, que é mal por natureza, se destrua. Que a gente se mate, que se roube, que se escravize. Essa é a função do Estado para Hobbes. Por isso o Estado tem o poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Então ele defende o absolutismo. Já o Locke defende o Estado liberal. Como é que é o Estado liberal? O Estado liberal, ao invés de ele ter poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens, ele tem que proteger a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. O homem não é bom nem mal, mas no estado de natureza ele vivia no estado de insegurança. A qualquer momento ele podia ser morto, ser escravizado, ser roubado. E aí não tinha ninguém para resolver essas tretas. Então aí eles fizeram um contrato social
e criaram um Estado para que o Estado possa proteger esses 3 direitos naturais básicos. Quais são os 3 direitos naturais básicos segundo John Locke? O direito à vida, a liberdade e a propriedade. O Estado liberal dele, aqui os cidadãos, eles podem mudar o governo. Se o Estado não estiver garantido vida, liberdade e propriedade, o povo pode trocar os governantes. Então o povo pode eleger os seus representantes. No absolutismo de Hobbes, não. O povo renunciou, agora o povo não tem direito nenhum. O povo não pode mais destituir o Estado. O povo renunciou ao seu direito de fazer justiça com as próprias mãos e entregou esse direito às mãos do Estado. No Locke ainda pode. O povo tem poder de mudar o governo, de mudar os seus representantes, se eles não garantirem os 3 direitos básicos: vida, liberdade e propriedade. Rousseau chega a uma imagem do estado de natureza e reconhece ser apenas uma hipótese. Ele não diz que os seres humanos eram assim de fato, é uma hipótese. Ele acredita que os seres humanos eram bons por natureza. Não é um fato histórico, mas uma hipótese plausível, né? E não menos verossímil aí do que as outras, do que o homem mau ou do que o homem folha em branco, né? Ligado à sua natureza animal, ele tinha os sentidos mais desenvolvidos que o intelecto, né? Os seres humanos. E suas únicas paixões eram o amor de si, entendido aí como uma paixão inata que leva um animal à autopreservação. Ou seja, nós temos um instinto de autopreservação. A gente quer preservar a nossa própria vida. E outro instinto que a gente tem é o instinto de piedade, de compaixão, de sentir por aqueles que sofrem, de se preocupar com aqueles que sofrem, né? Definido como uma repugnância inata por ver o sofrimento além. Então nós não gostamos de ver o outro sofrer. Há controvérsias, né? Atualmente, por exemplo, tem até nome dentro da psicologia para isso. A psicanálise de Freud vai tratar sobre isso, sobre o sadismo e o masoquismo. O que é o sadismo? Prazer por ver os outros sofrerem. E o masoquismo? Não vai contra essa ideia do Rousseau aqui, né? O Rousseau achava que o homem é bom por natureza, que ele busca se autopreservar e busca também o bem dos outros. Mas a psicologia contemporânea mostra que não é bem assim, né? O homem não é tão bonzinho assim. O homem tem instintos altruístas de pensar no bem do outro, mas tem instintos egoístas e tem instintos inclusive maléficos, de autodestruição, que Freud chamava de tânatos, né? São 2 pulsões que nos movem, Eros e Tânatos. Eros é a pulsão sexual, o desejo de viver e gozar a vida. E Tânatos é a pulsão de morte. Nós buscamos também, ao mesmo tempo que ter prazer na vida, nós buscamos dor e destruição para nós e para os outros. A gente faz mal para a gente mesmo. Como que a gente faz mal para a gente mesmo? Colocando a nossa vida em risco, consumindo coisas que fazem mal para a nossa saúde. E como que a gente gosta de ver os outros sofrendo também, se ferrando, né? E provocamos o mal para os outros. Vai? Agora não estou explicando, né? Então, a gente tem prazer também em ver os outros se ferrando, se fudendo, e a gente busca se ferrar e se fuder também constantemente. Então, parece que o senhor estava errado nessa perspectiva, né? Rousseau revivia assim o mito do bom selvagem. Então, ele acredita que o homem é bom por natureza, os povos indígenas eram bons. Está presente em vários relatos de viagem de exploradores daquela época, que sempre tema de várias obras literárias, né? Ele acreditava na perfectibilidade do ser humano. O que é a perfectibilidade do ser humano? O ser humano pode tanto se tornar melhor do que os animais, quanto pior do que os animais. Por quê? A perfectibilidade nos leva a buscar nos aperfeiçoar. Os animais não têm isso. Os animais sempre seguem seus instintos e não se aperfeiçoam. O ser humano busca se aperfeiçoar constantemente. Mas o ser humano também se rebaixa constantemente, se tornando muito pior do que os animais. Porque os animais, agindo por instinto, eles não agem por crueldade. Eles agem para satisfazer as suas necessidades. Os seres humanos, muitas vezes, fazem coisas que não satisfazem, não é para satisfazer suas necessidades. Por exemplo, a maldade.
Então, a primeira desigualdade nasce na propriedade privada e o novo contrato social deve ser estipulado em cima da vontade geral. A vontade geral são os interesses que nós temos em comum. Então, diferentemente de Locke, para ele, nós não devemos eleger representantes, porque o representante dos nossos interesses somos nós mesmos. Então, para Rousseau, tudo que é de interesse do povo tem que ser decidido pelo povo, e não por representantes. Quando você elege alguém para te representar, essa pessoa vai defender não os seus interesses, mas os interesses dela. Então não funciona a democracia representativa. Ele defende uma democracia direta, onde o povo decide aquilo que é de interesse do povo. Vou horário, hein? Oi? No final do bimestre eu dou visto, além do ponto. É quantos pontos vai, né, Jesus? Tem que olhar lá.